Oi, boa noite, tudo bem? Vamos a mais uma interpretação da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um capítulo muito específico e muito, assim, comentado nos dias atuais, porque a sua interpretação é complicada. Mas eu vou falar um pequeno trecho e a gente vai falar exclusivamente desse texto e colocar no nosso dia a dia, né? No nosso dia diário, para que a gente possa mudar um pouquinho a nossa postura perante a vida, né? É o Apocalipse 18 e eu vou ler o versículo 20, que diz: Alegra-te sobre ela, o céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou com a vossa causa quanto a ela. A Babilônia, na época, não era uma cidade, né? Nem era um país. A Babilônia era, assim, considerada como se fosse a revelação de toda a cobiça de bens materiais do homem. Então, era o lado todo descrente que a humanidade ia passar a ter. Era como se fosse uma premonição do futuro, talvez até a vivência dos nossos dias atuais, né? Que é muito assim, todo feito à base de cobiças de bens materiais. Pouquíssimas pessoas acreditam verdadeiramente em Jesus e era, na verdade, assim, a busca do homem pelo prazer, a sedução do mundo, o mais terrível estado depravado e corrupto da humanidade. Isso diz alguma coisa a vocês? Com certeza, né? Os dias atuais a gente vive muito isso, a corrupção em todas as áreas, em todas as situações. O povo só quer benefício próprio, o povo só quer, a maioria, a grande parte, só quer se beneficiar, as beneficências que vêm para si só, mas não pensa no outro. Ninguém quer pensar no outro. À medida que que se pode puxar o tapete do seu semelhante, você vai puxar, porque você vai puxar na intenção de tomar o que ele tem. Então não existe mais aquele respeito, aquela dignidade que se tinha pelo próximo. E aí, a partir desse momento que você perde todo o respeito pelo seu próximo, que você só pensa em bens materiais, que você só pensa em você, né? Que você não olha o outro, você passa a perder a fé em Deus. Porque você ter fé em Deus é você acreditar no que Ele ensinou, no que Ele é capaz de fazer, nas mudanças que Ele possa vir a ter em referência à humanidade, às pessoas que convivem aqui na vida terrena. Então, quando ele fala na Babilônia, ele está falando exclusivamente nisso, né? Na mudança do homem que passa a ter apostasia, ou seja, o abandono da fé. O abandono da fé das crenças de Jesus Cristo, na realidade que Jesus ensinou e que era para ser seguido de geração em geração, mas que ultimamente a gente vive quase uma Babilônia, né? Porque não se pensa no bem, só se pensa na ganância, como diz aqui, na sedução do mundo, no estado depravado, na corrupção da humanidade. Então é isso. Um mundo à parte de Cristo, que não faz um verdadeiro sentido para os ensinamentos de Deus, para o que Ele nos deixou aqui para seguir, porque concentra toda a sua força na busca das riquezas, luxúria e autorrealização. Autorrealização porque a pessoa se acha autossuficiente para realizar por si só, para adquirir por si só, para ter por si só, sem acreditar que Deus
tem que fazer parte da vida de todos nós. Então, todo mundo, as pessoas, a maioria, se acha autossuficiente, acha que podem viver sem a presença de Deus na vida. E isso é uma coisa que é designado ao mal, né? Isso é uma coisa que é designado para as pessoas que não têm fé, que acha que porque vive abastecido de bens materiais, usufruindo de tudo que ele pode dar, que a partir dali que você tem a sua salvação. Mas não é só através disso. Você também tem que ter a sua fé. Você também tem que ter a sua fortaleza espiritual e não só a sua abundância material. Ninguém pode viver somente baseado na prosperidade de bens materiais. O espírito é essencial para uma evolução. O espírito tem que estar ligado à sua carne, porque, como já foi dito em outros vídeos meus aqui, a carne e o espírito não podem fazer parte ao mesmo tempo. Eles não têm ligação, porque um age de uma forma e o outro age de outra forma. Essa questão da Babilônia, que é considerada um governo mundial dominado pelo inimigo, né, uma figura clara de oposição à fé em Deus, né, a oposição de que Deus tem que fazer parte da nossa vida, é a famosa Babilônia, é um jeito figurado de se falar do homem querer viver por si só, ser autossuficiente em tudo, acreditando que não depende de Deus para nada, que só o fato dele ter os bens materiais, só o fato dele ter toda a luxúria, só o fato dele ter esse poder na mão é um poder que na verdade não significa nada, é um poder ilusório. Eles acham que pode viver uma vida eterna, que a felicidade está nisso, mas não está. Nós que confiamos em Deus sabemos disso. A felicidade é muito além dos bens materiais. Claro que todo mundo precisa do seu bem material, mas que você precisa também ter um fortalecimento da sua fé. Você precisa também aprender a conviver com Deus no seu coração. A matéria e o espírito não fazem parte, não são amigos, eles são inimigos. Não tem como ter uma convivência em harmonia, porque não dá certo. Nós sabemos disso, que quando a gente vivemos só baseado na carne, baseado nessa questão material, que o espírito não está fazendo parte disso. Né? Você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Você tem que viver na carne, prestando todo o serviço de acordo com o Espírito, de acordo com a fé em Deus, de acordo com os ensinamentos de Cristo que foi nos dados na vida terrena. Então, esse capítulo de Apocalipse é uma coisa muito comentada, é muito divulgada, porque fala assim muito da questão da Babilônia, é como se fosse uma premonição para o futuro, mas o futuro é hoje. A gente vê isso constantemente nos dias atuais, né? O homem não acreditando, não tendo mais fé, o homem pensando que ele só é o suficiente, que ele só é o todo-poderoso, mas isso não existe. A gente sabe que sem Deus, ele, de qualquer forma, vai colocar provações na sua vida para você ver que o espírito não pode viver junto com a carne. Então, as provações estão aí para isso, para mostrar que nós não podemos viver sem termos Deus no centro da nossa vida. Por mais que você queira ser autossuficiente, por mais que você queira ser uma pessoa autorrealizável, você não tem como fazer isso sem a presença de Deus, porque é Deus que vai lhe dar força para lhe tirar de determinadas situações que a sua força, que o seu poder que você acha que tem, não vai tirar.
Então você vai cair, ou você cai no abismo, ou você vai aceitar Deus como seu Salvador, né? Porque você vai ter opção. Deus é justo e misericordioso. Quando Ele aceita, quando você aceita Ele, não importa o que você já fez no passado, Ele vai estar sempre ali para lhe acolher. Porque assim se faz o bom pastor. Acolhe suas ovelhas perdidas, né? Então Deus é bom e justo. Que isso sirva de reflexão, né? Que a Babilônia não faça parte da nossa vida diária, que a gente aprenda a se afastar desses bens materiais de forma fanática, que a gente aprenda a viver a base do Espírito, né? Que a gente aprenda a ter Deus na nossa vida como centro principal, sendo glorificando e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós e que entregou seu filho desde o início do mundo, né, para se sacrificar pelos nossos pecados, e que a gente aprenda a valorizar isso, e que a gente deixe a Babilônia, que é a área inimiga, a área da falta de fé, para trás e siga na direção do bem, na direção de Deus. Tenha uma boa noite, fique com Deus, reflitam sobre isso e até a próxima.